Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar nossas atividades. Nós vamos retomar pela atividade 6, Classificação Zoológica 2, na página 770. Nessa atividade, nós temos 3 filos. No entanto, hoje nós vamos falar de 2, de maneira separada, devagar, vamos com calma. Vamos falar do filo Molusca. Filo dos animais de corpo mole, onde alguns têm uma concha protetora, uma carapaça protetora e outros não. São triblásticos. Vocês lembram o que significa triblásticos? Tem o embrião vai apresentar ectoderme, endoderme e mesoderme. São celomados, simetria bilateral em alguns, outros até assimétricos. São protostômios. Significa que o blastóporo lá da fase embrionária vai dar origem à boca quando adulto. A concha deles é formada de carbonato de cálcio mais proteínas, não segmentados, a divisão do corpo, cabeça, massa visceral e pés, e tem a cavidade do manto, que abriga o órgão respiratório e o ânus. Tá aqui a gente tem o desenho de um caramujo, tá? Pé, cabeça, o interior da concha, um espaço aqui onde estão os pulmões, o ânus, abaixo da concha e entre o manto. O sistema digestório dos moluscos é completo. Alguns apresentam rádula. O que é a rádula? São como dentículos na região da língua que serve para ralar os alimentos e ajudar na alimentação. O hábito alimentar dos gastrópodes, que é um dos grupos, são herbívoros, dos cefalópodes carnívoros e os bivalves filtradores. A respiração é branquial nos marinhos, cutânea em alguns terrestres e pulmonar em alguns terrestres e outros dos cícolas. A excreção por nefrídeos. A classificação são 3 grupos principais. O primeiro grupo, dos gastrópodes. Aqui nesse grupo estão os caracóis, os caramujos e as lesmas. Eles têm cabeça, massa visceral e pé. Está aqui a fotografia de um caramujo, se eu não me engano esse aqui é o famoso escargot. Tá? Lembrando também que eles são importantes no ciclo de vida do esquistossoma, tá? O caramujo bionfalaria. Lembraram aí? Pois bem, a segunda classe de moluscos é a classe biválvia. Nela estão as ostras, os mexilhões e os mariscos. Cabeça muito reduzida, mas tem massa visceral e tem pé. Uma concha com 2 válvulas. O modo alimentar deles é por filtração. A água que penetra por entre as válvulas, ela traz partículas alimentares e é filtrada, e essas partículas alimentares vão ser digeridas. Está aqui alguns mexilhões, algumas ostras, né? Até com pérolas dentro, se não me engano aqui, acho que é com pérola. E essas pérolas é interessante, a formação delas se dá pela entrada de um fragmento, que pode ser um parasita, pode ser uma partícula, pode ser até um pouquinho de areia, e o manto, com o intuito de se proteger, vai depositando camadas de minerais. Daí, depois de algum tempo, nós vamos ter a pérola formada. A terceira classe, a classe dos cefalópodes. Nessa classe estão os polvos e as lulas e o náutilo também, que só tem uma concha. A cabeça bem desenvolvida, massa visceral, pés. Tá aí a fotografia de um cefalópode. Fotografia de outro cefalópode capturado. A diferença entre polvo e lula é que a lula tem uma carapaça interna, enquanto o polvo não tem esqueleto interno. As atividades referentes aos filo molusca estão na página 780. Vou pedir para vocês darem uma olhada lá, responderem, para no segundo encontro a gente estar
discutindo, tirando dúvidas a respeito desse assunto. Tá ok? Pois até daqui a pouco.